Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita, Loucura e Obsessão. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários, obrigada para quem conseguiu chegar até aqui, que nós estamos na finalização praticamente, faltam pouquíssimos capítulos para nós terminarmos essa obra maravilhosa de ensinamento, de aprendizado. Antes de mais nada, agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Assis, aos mentores do Onda Espírita, ao mentor que está comigo nessa obra maravilhosa, e que a paz possa estar no coração da humanidade, que é o que o mundo precisa, de paz no coração, de amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Venham conhecer o canal. Convite feito, tá certo? Muita coisa boa lá. E hoje nós vamos Loucura e Obsessão, capítulo 21, comentários preciosos, no vídeo 36. Gente, esses comentários preciosos, a gente vai ter um pouco mais de leitura, porque é ensinamentos. Porque Filomeno, nós não podemos esquecer que ele é um estagiário, e todo estagiário, não é? Ele tem muita coisa a contar. Então, nós vamos iniciando desta maneira. Antes, porém, né, que nós estamos assim felizes, eu falo que nós, porque nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos uma equipe junto conosco, né? Basta abrir o nosso coração, né? Que eu posso estar com vocês no dia, na tarde e na noite. Na madrugada também, nos feriados, o ano todo, porque tem muita coisa no canal. Então vamos lá, gente. Loucura e Obsessão. Comentários preciosos. O nosso querido Filomeno, ele destacava assim do ponto de vista terrestre, né? A morte causa dissabores, porque nós somos muito o quê? Apegados ao bem materiais e até infortúnios, né? Porque quantas discussões familiares acontecem, até sentimentos de raiva quando às vezes um ente querido desencarne, principalmente quando ele deixa partilhas, que a gente nunca está satisfeito com o que tem, né? Infelizmente, principalmente parte material, né? Por que isso? Porque é falta do que ele coloca maravilhosamente para nós? É a falta de uma visão da realidade da vida. O Espiritismo nos trouxe isso, mas poucos vão a fundo nesse conhecimento, não é para ser. Então ele coloca que as pessoas investem muito no corpo, aparência, principalmente, e esquece ao lado do, é o ter, e esquece o ser. E isso faz com que a gente acaba a humanidade não evoluindo, principalmente espiritualmente. Se o nosso objetivo é evoluir junto com esse planeta que nos dá tudo que nós temos, a minha roupa, tudo que eu tenho, maquiagem, foi a Terra que me deu, meus móveis, ela que nos deu tudo para a nossa evolução. Mas a gente quer mais, a gente ainda está brigando por território, porque aqui a gente não conseguiu ainda termos aquela conscientização de que é emprestado, porque hoje eu estou brigando por um território aqui, vamos supor no lugar que eu estou, mas amanhã eu vou desencarnar e eu vou estar num outro lugar. Para quê? Não é meu. Então isso é o lado do orgulho, do egoísmo, do ter. Ainda nós estamos muito no ter. Um dia nós vamos buscar o ser. E às vezes é pelo sofrimento. Infelizmente. Amai-vos a Deus acima de qualquer coisa, teu próximo como a ti mesmo, é uma dificuldade enorme, né? Amar quem está assim conosco, né? Que, principalmente que quando aceita tudo que a gente fala, é maravilhoso, né? Bastou uma opinião diferente, começa a confusão, não é certo? E ele coloca aqui que a Terra é um planeta pela misericórdia de Deus, nos empresta tudo e quando não sabemos usar, a lei de causa e efeito faz parte. Ela faz o quê? Nos ensina dando a oportunidade do quê? De reencarnarmos novamente, né? E ele coloca que o desencarne é retorno ao lar, quando nós partimos para o plano espiritual. A Terra é a escola, mesmo no número de vezes que morremos e voltamos. Ela nos ensina. E muitas vezes no leito de morte, nós temos consciência de muita coisa que vai nos ajudar quando chegarmos lá. Porque quando chegarmos lá, nós podemos continuar. O nosso querido Filomeno continuou lá estudando. Nós temos a oportunidade, basta abrir a nossa mente
para o lado espiritual, né? Desmaterializarmos, é que é muito difícil, né? Então, às vezes, dependendo de como nós viemos nas nossas provas e expiações, ele explica, no nosso leito de morte, nós temos a conformidade, nós temos assim, vamos dizendo assim, o prazer de fazer um desencarne com mais tranquilidade, como ele coloca o caso do Alberto, né? O caso do Alberto. O que aconteceu com o Alberto, que nós contamos no vídeo anterior? Os genitores dele, vendo ele naquele estado, com tanto amor a ele, foi buscar ajuda espiritual, e com essa ajuda espiritual envolveu a casa, olha que maravilha, envolveu o Alberto, e ele sentindo este amor, até o próprio algoz que estava ali junto, parasitando junto a ele, sentiu essas vibrações de amor. Deu-se a liberdade para os dois. Interessante, né? Como ele colocou. Então, essa aceitação de Alberto para essa partida dele foi maravilhosa. Porque essa aceitação amparou a ele e o próprio algoz, que no momento da doutrinação, no momento em que eles estavam conversando, somente o pai, ele, digamos assim, ele buscou na sua consciência aquilo que ele vou libertar, mas infelizmente a liberdade deu o desencarne de Alberto e a partida dele. Vai continuar no plano espiritual, um grande trabalho. E nesse interim, Filomeno destaca assim, que o conhecimento da vida espiritual pelos seus genitores facultou a aceitação e o consolo acerca da ocorrência, evitando-se dramas pungentes que somente complicariam a situação. É só para o complemento, né? Aí ele diz, enquanto a irmã emerenciana e Dr. Bezerra de Menezes rumaram a atividades outras, ficamos, Felinto e nós, na residência do Sr. Anselmo e Dona Clotilde, os pais de Alberto, intentando preservar o clima de paz, ao mesmo tempo resguardando-a da sórtida de entidades viciosas e perversas, protegendo aquele lar. Telementalizado pelo amigo Felinto, acompanhamos o diálogo que se travou entre os pais saudosos. Não lhe parece bom, agora que nosso filho se encontra em liberdade, que nos aproveitássemos desse momento para homenageá-lo, repartindo com os necessitados tudo aquilo que lhe pertenceu enquanto esteve conosco, diz o esposo. A senhora, colhida de surpresa, respondeu, interrogando, já? Não poderíamos deixar isso para mais tarde? Eu gostaria de preservar o quarto do meu filho, guardar os seus pertences, manter o ambiente conforme ele deixou. Respirou profundamente o esposo querido e disse, parece-me medida carinhosa. Respondeu, incompatível, no entanto, com aquilo que temos aprendido e com o que já sabemos. A doutrina espírita nos ensina. Tornar útil para os carentes o que ficaria morto em armários fechados, favorecer os necessitados com aquilo que permaneceria como adorno sem sentido, creio, é o mais expressivo testemunho de amor ao nosso filho, fazendo com que a sua morte estimule a vida e a sua libertação, propicie felicidade a quantos experimentam penúria, que o bendirão, agradecendo-lhe o socorro. Reflexão total. Recordaremos o nosso anjo, ora descrucificado, sem o atrair aos apegos materiais, mediante a objetos e roupas, mas pela memória da ternura e do afeto que permanecem vencendo as distâncias e os limites físicos. Certamente, isto poderá ser feito em qualquer momento. A ideia veio me fazê-lo agora, a fim de que já nos acostumemos com a nova situação, evitando recordá-lo junzindo ao sofrimento, assim enviando-lhe pensamentos otimistas em vez de lembranças amargas ou deprimentes. A senhora sofrida, ante a argumentação clara e objetiva, anuiu de boa mente, justificando-se. Você tem razão.
Começarei a arrumar as roupas e os objetos de uso pessoal de Alberto, a fim de o levarmos à nossa casa e ali repartirmos com os irmãos mais necessitados, reservando algumas pequenas recordações que guardaremos com carinho em sua homenagem. Muito bem, de pleno acordo. O apego às coisas, subrepticiamente mascarado de homenagem à memória dos seres amados que desencarnaram, atesta o primarismo das emoções, que ainda não se libertaram do instinto de posse, responsável por muitos males entre os homens. E é uma verdade. O verdadeiro amor liberta, repartindo bênçãos que lhe caracterizam a empatia de que se reveste. Quantos lares se encontram lotados com supérfluos, guardando roupas e agasalhos de quem não mais o pode usar? Diante da farândola dos nus desabrigados que padecem frio e necessidade, o que poderiam, gente, ser atendidos? O excesso em uns normalmente produz a indiferença pelo carente. Quem não se exercita em dar alguma coisa dificilmente chegará a doar-se. É uma verdade. Eu vou abrir um parênteses, né? Que nós estamos fazendo campanha de doação de órgãos e tem muitas pessoas ainda espíritas que acham que você vai doar o órgão, você vai sentir a dor. Doar, se nós doamos vibrações, se o nosso pensamento é matéria em movimento, a partir do momento que a tua consciência está dizendo, eu vou doar, nossa, aquilo é uma benção, o plano espiritual está ao seu redor, você vai salvar uma vida. Doar. É maravilhoso isso, né? Jesus doou o corpo dele inteiro, para que nós pudéssemos se impactar, não é? Ele doou o corpo dele inteiro, e de sofrimento total. E nós impactamos e lembramos disso até hoje, porque se nós não tivéssemos impactado, se ele não tivesse doado o corpo dele em dor, talvez esqueceríamos ele. Mas ele marcou, mas o intuito não era o sofrimento dele, e sim as palavras que ele deixou. Isso é um alerta para nós, né? O amigo Felinto, que me acompanhava as reflexões, veio-me em auxílio fazendo algumas anotações. O nosso querido Filomeno sempre ali, né, nos pensamentos. Ele diz o seguinte, o Felinto: a violência na Terra acrescentou na atualidade, e é verdade, gente, é vero, atualidadíssima. Além dos fatores econômicos, sociológicos e psicológicos muito conhecidos e debatidos, também tem gênese na indiferença dos que possuem em relação àqueles que precisam. A ostentação campeia, absurda, ferindo a miséria que, revoltada, se arma de agressividade para tomar. O desperdício cresce, chocante, humilhando a escassez que se levanta para arrebatar o luxo excessivo, transita indiferente, produzindo cólera na necessidade que investe, odienta para o aniquilar. Enquanto os homens não compreenderem que os recursos são oportunidades de cooperação e o poder é investimento para a justiça e o equilíbrio entre as criaturas, essas guerras, urbano e domésticas, devastadoras, prosseguirão fazendo um incalculável número de vítimas que as estatísticas não poderão registrar. Naquele domicílio de saudade e ternura, em vez de alojar-se a mágoa e a insensatez da revolta, apresentava-se a bondade diligente, reunindo haveres para que a luz da caridade amainasse nas pesadas sombras do desespero reinante lá fora. É um caso que nós acompanhamos do Alberto. Desse modo, os pais de Alberto reuniram mimos e lembranças, roupas e calçados, cama e outros móveis para doá-los de imediato, recolhendo-se ao leito cansados, mas felizes pelo bem que iriam propiciar em memória do filho. Olha que coisa maravilhosa! Na conversação que se fez espontânea entre mim e o caro Felinto, eu comentei: lá vai o nosso querido Filomeno. Tem-me sido muito valioso o presente estágio na Casa de Caridade, dirigida pela irmã Emerenciana. Sem dar-me conta, eu guardava alguns preconceitos trazidos da experiência carnal em relação a diversos cultos e seitas religiosas que se multiplicam na Terra. Não obstante, reconhecer-se
a necessidade de todos eles, em face da variedade de comportamentos evolutivos entre as criaturas, não me detive a examinar a questão com carinho e a relevância de que se revestem. Abraçando o Espiritismo com eternecimento e dedicação, anelava por apressar o progresso humano por meio da divulgação e vivência desta doutrina libertadora, que tem a ver com todos os ramos do conhecimento, e restaura plenamente o Evangelho de Jesus na sua parte moral de sabor perene. O Evangelho de Jesus, na sua parte moral de sabor de perene, acompanhando e vivendo estas novas experiências, enriqueço-me de recursos inesperados. Todavia, o culto externo, as práticas mais violentas ainda me produzem, não posso negar, algum choque em face da formação doutrinária a que me permiti por várias décadas. Todas as manifestações que nós acompanhamos nos vídeos anteriores realmente impactava muito o nosso querido Filomeno, como se talvez os espíritas fossem ver um tratamento, esse tratamento terapêutico como ele, também a gente ficaria impactado, né? Porque eu fiquei no livro. É compreensível esse comportamento, diz Felindo. Anuiu. As leis que regem o progresso são de crescimento paulatino, quando aplicados na vida e no homem, embora Deus tenha pressa. Em relação à nossa evolução, não nos apressa por meio da violência, impondo-nos os soberanos códigos. Antes auxilia-nos a entendê-los. Ele auxilia a entendê-los de algumas maneiras diferenciadas. Isso que ele quis dizer. O Espiritismo é uma conquista recente que a humanidade logrou, mas que ainda não tem sabido valorizar e compreender plenamente. Doutrina antiga, presentes nas mais variadas culturas do passado, avança com o progresso dos povos, hoje revelada na sua beleza e profundidade mais expressiva, sem que, no entanto, se constitua a última palavra. Já que evolvera com a cultura e o conhecimento na direção do infinito. Nem todos os povos, porém, em seu tempo, penetraram com segurança no âmago da revelação espiritual, adaptando-se à sua capacidade de entendimento e de aplicação, o que deu origem aos mais variados quanto esdrúxulos cultos e religiões de que se tem notícia. Por intermédio de Allan Kardec, todavia, as informações dos imortais alcançaram o máximo da lógica pelo crivo da razão, tornando-se fator decisivo para o comportamento feliz dos homens, por encerrarem a síntese do saber e do sentir que constitui as duas asas que alçam o espírito e a angelitude. No entanto, continua nosso querido companheiro, nem todos estamos em condições de incorporar este ensinamento à nossa conduta. Como constata, são bem poucos entre nós os espíritos espíritas, apesar dos grandes esforços dos benfeitores mais elevados que nos reúnem para as conferências, cursos e explicações em nossa esfera de ação. Os longos atavismo aqui permanecem. Atavismo é os comportamentos ou estrutura dos nossos ancestrais, que de volta e meia reaparece. É um atavismo que permanece ainda. Isso nós já conversamos, né, e aprendemos nos vídeos anteriores sobre o atavismo. Interessantíssimo isso. Demorando, então os longos atavismos aqui permanecem, demorando em ser superados. É natural, portanto, que os fluxos e refluxos das reencarnações estejam sujeitos aos hábitos e fixações de cada qual. Ora, o amor de Deus não é partidarista. Ai, que bênção, gente! Abençoando uns em detrimento de outros filhos. O detrimento significa, ele não vai abençoar uns e prejudicando outros, conforme se apregou por largos séculos de intolerância e fanatismo. Além disso, considerando-se os bilhões de espíritos hoje encarnados na Terra, não nos seria lícito classificá-los e atendê-los apenas por meio das crenças que esposam, mas assisti-los consoantes às necessidades que apresentam. Fazendo uma pausa breve, ele continuou. Gente, maravilhoso, não é?
Então não há privilégios. Então cada um da sua maneira, o plano espiritual trabalha tanto a nosso favor, porque ele vai, dependendo do comportamento, dependendo da pessoa, dependendo aonde ela vai ter a sua sintonia, a sua adaptação, ali eles vão estar, que tem ali, como essa casa de caridade que trabalha do bem para o bem, é ali que eles vão fazer amparo a muitas pessoas. Gente, é de reflexão total. É precioso mesmo esses ensinamentos. Ele continua: Jesus foi censurado por conviver com os pecadores e gentes que não seguiam as prescrições da lei, em razão da ignorância em que se debatiam e dos limites emocionais que se movimentavam. Esteve no lar de cobrador de impostos, detestável, dialogando com os samaritanos e tomando um deles como símbolo para elucidar quem seria o próximo do padecente, agredido e abandonado. A história do bom samaritano, que acho que todos conhecem. Se vocês não conhecem, coloca lá no chat que na próxima eu conto para vocês. Jamais se excusou atendendo a todos e visitando-os nos seus redutos, quando possível. Allan Kardec, seguindo-lhe o exemplo, jamais agrediu, elucidando com sabedoria, retirando de cada fato e experiência, sem preconceito ou presunção, o ensinamento capaz de servir de guia para os seus discípulos e leitores. Da mesma forma, em todos os instrutores da humanidade, o exemplo é dado por eles, que iluminam os da retaguarda, buscando sem a acidez da censura ou do rebroche, ou seja, do deboche, e os impulsionando para cima, atraindo-os da sombra para a luz. É compreensível, portanto, que atendamos às várias faixas da compreensão humana, utilizando-os no idioma que nos faça entendidos e apresentando a excelência da linguagem, do bem devestida de modismo e aparatos dispensáveis, mas que se faziam até ali necessários para a comunicação. Então, ele coloca claro que todo o trabalho que nós vivenciamos até agora, junto a esses fatos que chegaram a essa casa, Deus está presente, Jesus está presente, o Dr. Bezerra de Menezes, precursor do Espiritismo, estava presente, porque é casos que as pessoas em outros lugares não teriam condições, como o caso do nosso querido Alberto, os seus genitores, a própria casa influenciou a eles a estudar a fundo o Espiritismo, porque o plano espiritual viram neles a capacitação deles poderem ir a fundo no entendimento do que ia acontecer com seu filho. E através da irmã Mereciana, eles fizeram, olha gente que coisa maravilhosa. E ainda nós temos muito preconceitos, ainda nós temos assim uma certa recusa quando se fala de outras religiosidades. Então é maravilhoso dizer que a respeitabilidade de Deus, do plano espiritual, para cada comportamento, porque às vezes trazemos muitas coisas dos nossos ancestrais, trazemos coisas lá não só da África, mas da Pérsia, de tantos outros que tinham aqueles rituais de várias maneiras, com sacrifícios, com tantas coisas que aconteciam. Nós ainda às vezes trazemos isso dentro de nós, mas gradativamente a gente vai assim amenizando ou olhando de uma certa maneira, mas com respeito, porque cada um, isso não quer dizer que espíritas é evolução total, não, nós estamos aprendendo, porque a cada dia, porque nós muitas vezes o espírita está no espiritismo, está na doutrina, mas muitas vezes a doutrina não está no espírita. Que não basta ter o conhecimento, é a prática, é o entendimento, é saber compreender, é saber ter empatia e compaixão. São vários setores, então é uma análise, é uma autoanálise constante. Porque conhecer, tem várias pessoas que conhecem muito, mas e a sabedoria da vida? Isso é de suma importância. Olha, é maravilhoso. E ele coloca aqui, entre Jesus e Kardec estão quase 19 séculos, de modo que o pensamento iluminado do Nazareno pudesse alcançar toda a sua eloquência filosófica, ética, moral, para o benefício das criaturas. Kardec é o homem do futuro.
E o Espiritismo é a lição imperecível que os tempos irão auxiliando os indivíduos a assimilar, penetrando-se da sua sabedoria, que um dia conduzirá os destinos da Terra. Confiemos e até esse momento sirvamos onde e como a providência nos permite para o nosso progresso e felicidade. Há muito por fazer nesta hora grave, investindo todos os nossos valores, intelecto, moral em prol do futuro, fazer a nossa parte. Jesus era um homem de muita atitude, mas não atitude para só com aquilo que ele quer, mas uma atitude em prol a tantos e a todos. E novamente ficou em silêncio e concluiu: o que vimos quando, no atendimento de Alberto, no labor desobsessivo, mas não foi do que a terapêutica de iluminação da consciência do perseguidor, conforme se opera nas sociedades espíritas, de que o codificador se fez precário modelo. Os espíritas, eles têm uma colaboração com o plano espiritual em desobsessão, aonde sim é feita uma doutrinação, ou seja, uma conversação com o espírito que está obsidiando, e eles fizeram a mesma coisa. Foi isso que ele está explicando. E com todos os ensinamentos da doutrina, como nós vimos no vídeo passado. Os companheiros encarnados já não recorreram a qualquer simbolismo ou tradição de culto, no momento em que foi feita a doutrinação, buscando a realização da tarefa em espírito e verdade, mediante a superação das fórmulas habituais. A imensa população espiritual que se detém na ignorância das leis da vida vem sendo conquistada pouco a pouco, à medida que se alteram para melhor as condições morais do planeta, a fim de que, em se reencarnando, não necessitam mais das velhas cerimônias a que se submeteram por milênios demorados. Deste modo, muitos dos que ora estão no plano físico, emanados aos cultos ancestrais, amparados pela paciência e pelo esclarecimento libertador, galgarão novo estágio, para avanços mais expressivos no futuro. A nós não nos compete chocar, para depois libertar. Aplicamo-nos o método de acompanhar o candidato, auxiliando-o até o momento em que ele tenha condições de discernir e seguir, consciente das responsabilidades que lhe dizem respeito. O nosso programa é de educação para a eternidade, com vistas ao próprio progresso. Que o serviço nos enseja. Na Casa da Caridade sucedem-se lições de alta sabedoria em linguagem simples e multiplicam-se exemplos de abnegação sem retoque, ampliando a faixa dos socorros aos infelizes e sofredores de ambos os planos. Esse é o trabalho que é realizado. Dia virá, quiçá proximamente, que está aproximando, em que, superando formalismo e condicionamentos, todos nos uniremos num só ideal de amor. Ai, que bênção, né, gente? Auxiliando-nos reciprocamente e avançando para a conquista da grande luz. O mais caro amigo são impositivos transitórios do processo histórico da evolução de todos nós. É necessário que ampliemos o campo visual a fim de lograrmos alcançar mais amplos horizontes, abarcando a maior cota de percepção e entendimento da vida. Todo limite encerra a pequenez e todo impedimento constitui dificuldade que devemos superar. Calou-se o amigo lúcido, dando-me oportunidade para melhor digerir os conceitos apresentados. Olha, o Filomeno é uma figurinha, né, gente? Com o lar envolto pelo silêncio e alguns amigos espirituais ali presentes que o amparavam, ali continuava amparando o lar do nosso querido Alberto, que havia partido. Felito convidou-nos a um passeio na cidade, utilizando-se da noite serena e perfumada. Gente,
Isso daqui é interessante, porque já foi programado. E essa historinha que eu vou contar para vocês agora é fantástica, porque vai ajudar a gente a entender todos esses ensinamentos preciosos. Porque até o nosso querido Filomeno conseguiu perceber, porque historinhas é maravilhosas, né? Elas fazem a gente fixar melhor. Olha o que aconteceu, vamos lá. Ele disse que estava uma noite estrelada, uma noite maravilhosa, e eles chegaram a uma praça bonita, jardinada, e ele observou uma igreja, aonde havia ainda estavam muitos espíritos, e tudo isso era no plano espiritual, viu, gente? Uma igreja, aí havia muitos espíritos que estavam ali participando do culto da igreja, né? E aí ele falou, ele achou interessante que ele diz assim, na maioria dos semblantes havia um som de reconforto dos espíritos, enquanto noutros, como foi acontecer na Terra, a indiferença permanecia sem qualquer sinal de introspecção ou conquista iluminativa. Quer dizer, não estavam iluminados, não estavam com alguma coisa que pudesse se apresentar com um espírito de entendimento. Não saíra da observação quando vi passarem duas senhoras respeitáveis, irmãs carnais, que eu conhecera na terra e havia sido muito arraigadas na convicção religiosa do catolicismo. Se contrário, elas eram espírito também, gente. Olha só. Pedi licença feliz, aproximei-me saudando-a com certa efusão de júbilos. Olha o que ele diz. Após breve período, ambas me identificaram, demonstrando satisfação e surpresa. Já se encontra por cá! Em definitivo? Indagou-me uma delas, a senhora Frida. Sim, retruquei alegre. Há quase 30 anos. As senhoras demonstraram admiração e responderam quase simultaneamente. Nós o ignorávamos. Aliás, todo dia somos surpreendidas por ocorrências semelhantes, que procedem da terra. Velhos amigos são reencontrados e outros ali permanecem, né? Sem que tenhamos deles qualquer notícia. Como o amigo se recordará? Como o amigo se recordará? Aqui nos encontramos há quase 4 décadas e só muito lentamente vamos tomando conhecimento da realidade que nos envolve. Agora mesmo, acrescentou a senhora Frida, fui informada de que meu filho Henrique está na fase final do processo que precede a morte, devendo chegar ao nosso plano depois de amanhã, isto é, se for aprovado para viver neste núcleo onde nos demoramos. Vimos a igreja orar, de modo a nos prepararmos para acompanhar o processo final. Estamos rumando ao seu lar e ali ficaremos participando das atividades concernentes à sua separação do corpo. Preocupamo-nos com o estado dele, porque o filho, que havia recebido orientação religiosa na infância, após o meu retorno passou por várias vicissitudes, e em razão do segundo matrimônio de Victor, meu marido, com uma jovem sem formação cristã, o menino terminou por abandonar a fé na idade adulta, aderiu ao materialismo, deixando-se nele desenvolver sentimentos ateus, agressivos e amargos. Um câncer recente minou o organismo e agora, sem qualquer apoio de ordem íntima, por falta de estrutura espiritual, debate-se na revolta, percebendo a chegada da hora final do corpo, diz a senhora. E a senhora não tem intercedido por ele, buscando ajudá-lo? Indaguei solidário à sua preocupação, né? Ué, e aí, você não pode ajudar ele? Certamente que sim, elucidou-me com expressão triste. Todavia, somente podemos ajudar com êxito a quem se ajuda com interesse, não é verdade? Temos orado buscando socorrê-lo e, graças a essas providências, a situação não lhe fez pior. O nosso sacerdote explicou-nos por diversas vezes questões que me fizeram recordar do amigo Miranda, quando nos falava de espiritismo, de reencarnação. Lembra-se? E a senhora constatou a legitimidade desses conceitos? Indaguei satisfeito. Ainda não. Olha aí, gente. Por isso que eu fiz questão de ler. Ainda não, tá? Nós, ambas e muitos que aqui estagiamos, que algumas almas são promovidas ao reino e que outras voltam a repetir o estágio terreno, mas confessamos que não o compreendemos totalmente. De nossa parte, estamos completando o nosso período purgatorial, que, francamente, é melhor do que supunhamos, né? Não, vamos dizer, é melhor do que supunhamos.
Tá difícil aqui a dona Cleide hoje, hein? A fim de sermos transferidas, como aconteceu com vários amigos que foram mudados de nossa região para determinação superior. Fiquei surpreendido ante o desconhecimento da realidade espiritual de que davam mostras às amigas. É verdade que não fora aquela primeira constatação de fato, aquela semelhante. No entanto, 40 anos de desencarnação era o tempo suficiente para uma mudança de atitude mental. Confirmavam-se as palavras de Felinto, que ainda me ressoavam na acústica da alma, olhei-as ingênuas e confiantes, seguras nas suas convicções e nada lhes disse. Augurei-lhes resultados felizes, abracei-as, informando a senhora Frida que iria orar pelo feliz despertar do filho, após o trânsito da desencarnação. Ela agradeceu e despedimos-nos fraternalmente. Olha só, gente. Felinto, que acompanharam o nosso diálogo, compreendendo o meu embaraço, socorreu-me completando. Imagine o parafuso que deu na cabeça dele, como deu no meu quando eu li, né? Não há violência, como esclareci há pouco, no processo evolutivo de ninguém. Cada ser galga o degrau do progresso com as próprias forças, embora os estímulos e auxílios que receba. Nossas irmãs, como se pode constatar, vêm de um passado espiritual com profundas fixações católicas. Apesar dos largos anos que lhe assinala a desencarnação, mantém-se vinculada aos antigos conceitos, que irão superando através do tempo. Pode-se argumentar que, considerando a situação de espírito sem envoltório material, seria fácil explicar-lhes com clareza a realidade do qual elas se movimentam. Todavia, se assim se procedesse, antigas ocorrências que lhe marcaram o estágio na erraticidade seriam recordadas em prejuízo delas mesmas e da sua paz. Como são diligentes e operosas, devotadas ao bem e assinaladas por uma fé honesta, adquirem títulos de enobrecimento e maturidade para as experiências mais felizes na área da renovação espiritual no futuro. Compreendi que ele me convidara ao passeio de forma a demonstrar-me, mediante do fato, a legitimidade dos conceitos emitidos em nossa conversação, fazia poucos minutos atrás. A sabedoria do novo amigo, discreto e gentil, constituía-me exemplo vivo para recolher bênçãos que me auxiliaram no porvir. Em silêncio agradeci a Deus e deixei-me arrastar em meditação profunda sobre o pálio da noite coroada de astros, buscando o entendimento e a razão acerca da vida. Gente, foi um pouquinho demorado, mas eu acho que eu tinha que dar continuidade para a gente fechar com essa historinha, porque ela elucida tudo o que foi dado desses preciosos ensinamentos. Por ora, meus queridos, minhas queridas, eu agradeço imensamente. E o próximo são reflexões salutares. É o nosso próximo encontro. Por ora, um beijo no coração e que a paz de Jesus esteja conosco e o que foi dito hoje nós possamos refletir, que é profundo para o nosso entendimento de como é lá a vida espiritual. É de acordo. Nós vamos sempre estar em sintonia vibracional, vamos estar sempre presentes e Jesus, Deus maravilhoso, que Jesus é nosso governador, Ele vai sempre nos amparando. O importante é o bem para o bem. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.